a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais apta do que uma espada de 2 gumes, que chega até a ultrapassar as juntas e medulas. E sabe o que é juntas e medulas? Se tem algum médico aqui, ou se tem algum médico assistindo em casa, eu já ouvi essa explanação de um profissional. Ele disse: pastor, o senhor imagine o que é o senhor colocar uma pilha de gilete de fazer ponta de lápis. Coloca uma pilha de gilete, uma em cima da outra, e tente ultrapassar com o que o senhor imaginar de mais fino. O senhor não vai conseguir. Juntas e medulas é assim. E ele faz com que haja separação entre juntas e medulas, irmã Jane. Só Deus faz isso. E a palavra, a vara, diz que ele tem poder e capacidade de realizar isso, de fazer isso. Por isso, irmãos, Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vai passar, jamais. Não cairá nem um tio, nem uma vírgula. Porque a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus, irmãos, ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu não posso duvidar dessa vara, eu não posso duvidar dessa palavra. Eu tenho que examinar as escrituras dioturnamente, como falou Josué. Pastor, e quem não sabe ler, como é que fica a situação? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Irmãos, não interessa se você não sabe ler, se você não sabe escrever, se tem alguém que está me assistindo em casa agora, basta você ouvir. A fé vem pelo escutar, e o escutar a vara, a palavra de Deus. Amém? Agora, irmãos, meu tempo está indo embora, só tem 10 minutinhos, e não vou terminar a vara hoje não. Eu pensei que ia entrar no cajado, mas não vai dar não. Não vai dar hoje. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu falei para vocês aqui na última semana da experiência e da escritura, lá em Malaquias capítulo 3, quando o Senhor diz: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, e depois provai, ministros, vede se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênçãos sem medidas, bênçãos sem limites, bênção da qual dela vos advém a maior abastança. E aí eu quero lembrar a vocês o que aconteceu com um casal chamado Ananias e Safira. Desobedeceram a vara, desobedeceram a palavra. Está lá em Atos capítulo 5, desobedeceram, julgando que estavam tirando proveito, estavam tendo lucro. Venderam uma propriedade, vamos trazer isso para os nossos dias, por 500 mil reais. E aí combinaram entre si, Ananias e Safira: olha, não vamos dizer que foi por 500, não, porque se a gente disser que foi por 500, aí a gente aí vai dar 50 mil, e vamos ficar só com 450. Vamos dizer, entre eles combinaram, que a gente vendeu por 100 mil, a gente só dá 10%. Estavam anchos que aquilo ia colar. Pastor Rosivaldo de Araújo, de saudosa memória, irmã Aurizete, dizia: nem tudo que dá certo está certo. Deu certo aos olhos deles, do casal, e do próprio Pedro, que na mesma hora, automaticamente, o Espírito Santo revelou que eles estavam enganando, mentindo, não contra Pedro, mas contra a pessoa do Espírito Santo. Na mesma hora ele caiu duro, um infarto fulminante. Passado algum tempo depois, chega Safira com a mesma conversa fiada. Vim trazer aqui o dízimo, vim trazer aqui a oferta de uma propriedade que nós vendemos. E meus irmãos, Pedro disse: por que vocês deram ouvidos a Satanás e desprezaram a palavra, desprezaram a vara? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Cuidado! Tenha muito cuidado, você que está em casa, você que está aqui, tenha cuidado, não só negue o dízimo do Senhor, que isso pode lhe custar muito caro. Para Ananias e Safira custou a vida.
Ou você acredita nessa palavra, ou você vai andar em retidão com essa palavra, ou então rasgue a palavra, rasgue a Bíblia, e ela não vale nada. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eles haviam mentido contra o Espírito Santo. Por isso que Pedro, mais tarde, ele disse: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Eu podia citar aqui muitos textos, mas a gente vai ter que correr um pouquinho, e eu vou terminar dentro de alguns instantes. No livro de Romanos, capítulo 8, capítulo 10, desculpem, versos 8 e 16. 10 versículo 8 e o verso 16. No verso 8 nós encontramos: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Verso 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E o versículo 21, somente, aliás, os versículos de 16 a 21, vale a pena a gente ler. 16 a 21. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a vara, que é a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Meus irmãos, o pecado da desobediência tem o seu preço. O pecado da desobediência tem o seu preço, e pode custar muito caro. A mesma vara que mostra como a gente deve andar em retidão, em obediência, por ela ser infalível, verdade absoluta, é a mesma vara que quando a gente sai da linha, sai do caminho, sai da retidão, a vara nos traz açoite. E não é porque Deus seja ruim, como alguns podem até pensar, e que Deus é esse? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. A bondade para com os que obedecem, e a severidade para com os rebeldes. Lembre-se que nós estamos adorando e servindo a um Deus vivo, a um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que está conosco todos os dias. Lê o Salmo 139, você vai entender isso. Tiago, escrevendo na sua epístola, capítulo 1, verso 22, ele diz: não sejais só ouvintes da vara ou da palavra, mas sejais praticantes. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, Pedro diz assim: mulheres, sede em tudo submissas aos vossos maridos, obedeçam aos seus maridos, porque se alguns não obedecem ao Evangelho, sejam ganhos, sem palavra alguma, somente ao observar o vosso honesto procedimento. Não seja o frisado de cabelos, não seja o aparato do vestuário que atrai essas pessoas, mas seja o homem interior, como fazia Sara, que obedecia e chamava Abraão de Senhor. O que eu acabei de citar está lá em 1 Pedro capítulo 3, verso de 1 a 5. Deus não vê aparências, Deus enxerga o interior. Quando o próprio Samuel, vidente, foi à casa de Jessé, e Deus disse: eu vou mostrar o homem que eu vou escolher para ser rei sobre Israel. Porque a princípio tinham feito uma escolha errada, que foi Saul. Cuidado,
uma dica aqui para essas eleições: cuidado para você não fazer uma escolha errada, deixar de votar num servo do Senhor para votar num comunista, num ateu, num materialista. Cuidado. Escolheram Saul, e aí Deus pesou a mão por causa de uma escolha errada. 1 Samuel capítulo 8, depois vocês leem em casa. E aí, quando eles viram o desfile, Samuel viu o desfile dos filhos Samuel viu o desfile dos filhos de Jessé. Passaram por um. Você tem mais algum aí? Tem um, mas ele está cuidando das ovelhas. Quem é ele? Davi. Chamai-o, introduzi-o aqui na minha presença. Só vamos fazer a refeição quando ele for apresentado aqui entre nós. E lá aparece Davi. Diz: o homem é esse aí, pode ungir. É esse o homem que vai dirigir, que vai reinar sobre Israel. Irmãos, eu estou querendo mostrar com isso que a Bíblia diz: não sejais só ouvintes, mas praticantes da palavra. Paulo, escrevendo na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 2, ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Prega a palavra, prega a vara, prega o verbo que se fez carne. Eu lamento ter que encerrar no melhor desta mensagem, porque hoje substituíram a palavra de Deus por muitas coisas que estão sendo propagadas na televisão, através de programas que estão estragando as veracidades das escrituras sagradas. Ensinos aí absurdos, rosa ungida, sal grosso, que tem a ver com a palavra de Deus, nada, absolutamente nada. Eu lamento o que estamos vendo hoje em nossos dias. Foi-se os tempos dos profetas menores e dos profetas maiores, que quando abriu a boca diziam assim: assim diz o Senhor. Hoje a gente não ouve mais isso. Isso está muito escasso e raro hoje. Você ouvir um pastor, uma mensagem de púlpito dizer: assim diz o Senhor, assim diz a palavra, assim nos mostra a vara. Já passou os 5 aí? Já está chegando. Vou terminar. Meus irmãos, Jesus chegou para os apóstolos, para os discípulos, e disse-lhes o seguinte: a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Porque se alguma coisa para proceder além disso, vem do maligno. Irmãos, eu estava meditando nesse sermão, e sabe o que é que Deus falou no meu coração? Você deve dizer todas as vezes para Deus: sim, 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 sim. E dizer para Satanás, como Jesus disse: não, não, não. Sim, sim, não, não. Porque o que disso procede, o que passe disso, vem do maligno. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Paulo, falando sobre a palavra, lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, ele diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra, a vara. Irmãos, eu não posso fugir dessa vara, eu não posso arranjar um atalho, um desvio, tem que ser reta, obediência, submissão. E quero terminar com a seguinte ilustração. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que nem os orros, nem nem os loucos errarão esse caminho. Isaías 35, versículo 8. Nem os doidos errarão esse caminho. E aí a gente diz: doido, pastor? Quem é doido não sabe o que, não sabe, não tem raciocínio lógico para fazer as coisas. Mas sabe o que é que Jesus estava querendo dizer? Nem os loucos errarão. Entenda isso agora. Entenda isso, abra bem os ouvidos. Isaías não estava profetizando doido, quem é fraco do juízo, não. Ele estava falando para quem tem juízo.
Sabem, quando Jesus falou lá em Lucas, capítulo 12, versículo 20, ele diz que um homem muito rico, tinha muitas propriedades, tinha muitos bens, e ia destruir os galpões, os armazéns, não tinha com que gastar, para reconstruí-los. E sabe o que é que Jesus disse? Vocês sabem o que é que ele disse? Louco! Louco! Se hoje alguém pedir a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Isso é loucura. Quem pensar que o reino deste mundo está tudo... A Bíblia diz: onde está o coração do homem, aí está o seu tesouro. Lembra-se daquele moço rico que veio para Jesus? Senhor, eu tenho observado a vara desde a minha mocidade, eu tenho lido a palavra, eu cito até os mandamentos. Jesus disse: te falta uma coisa, uma única coisa te falta. Ah, se só falta uma coisa, eu vou fazer. E Jesus disse: venda tudo que você tem, distribua com os pobres, depois vem, segue-me e terás um tesouro nos céus. A Bíblia diz que ele é o único homem que voltou triste e cabisbaixo, por ser dono de muitas propriedades. Loucura. Isso é loucura. E é por isso que Isaías diz que nem os loucos errarão este caminho, isto é, aqueles que abrirem os seus ouvidos, seu coração. Meus irmãos, hoje eu vou terminar com isso aqui, e ainda vou falar sobre a vara. Por favor, me compreendam, irmãos. Eu não estou aqui enchendo linguiça, não, mas é o que Deus me mandou falar. Amém? É o que Deus me mandou falar, e é a palavra. Irmãos, hoje ninguém no mundo, ninguém mesmo, tem desculpa de não conhecer esta palavra. Está a palavra sendo propagada aí pela internet, um grande veículo de comunicação, celular, redes sociais. A minha filha, ela tem um Instagram, que ela disse: meu pai, já está com quase 15 mil seguidores. Meu pai, eu mando mensagem, o Instagram dela é só para mensagens para judeus, só para judeus, alcançar os judeus. Ela propôs no coração. Ela disse: meu pai, eu estou recebendo feedback de gente da Austrália, do Japão, da China, da Argentina, de tudo que é de canto do mundo. Eu digo: como que você entende? Como é que você vai entender a linguagem desse povo? Se eu tenho um aplicativo que traduz tudo que eu passo para eles, mesmo na língua hebraica, mesmo no inglês, mesmo no francês, mesmo em japonês, mesmo em australiano, seja lá o que for. E ela está inclusive fazendo isso hoje, para alcançar os judeus. Outra coisa, irmãos, existe hoje Bíblias em braille. Bíblias em braille. A minha esposa, de saudosa memória, quando descobriu que tinha condições de ensinar a uma pessoa cega, sem visão, pelo método braille, ela estudou braille para dar aula a um jovem aqui de Campina Grande, que era cego, mas queria aprender a tocar. E ela conseguiu, sim. Ela conseguiu. Da família, família Muniz. Ela conseguiu ensinar em braille. Ou seja, a Sociedade Bíblica do Brasil imprime Bíblias em hebraico. Eu não vou falar hoje porque o tempo não permite, meu tempo foi embora. De tal maneira que qualquer pessoa cega que tenha perdido a visão pode encontrar, descobrir, conhecer essa vara e andar por essa vara. Eu me lembro bem quando ela vibrou com essa possibilidade, ela pegou o alfabeto todinho em braille e começou a fazer como o cego faz, né? E ela conseguiu passar as cifras das músicas, as cifras, para ensinar e dar aula de música. Fiquemos em pé, irmãos. Terminei com essa ilustração, mas a gente tem muita coisa ainda para falar sobre a vara. E eu mostrei esses últimos exemplos para mostrar que hoje ninguém, mas ninguém mesmo, tem desculpas que não conhece a palavra.
a vara de Deus. Espero que você, telespectador, internauta, compreenda o motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção, não é? E lamentamos, como no início do nosso programa, os Estados Unidos da América do Norte ter escolhido um presidente que vai dirigir a nação, um país como é o Brasil, um país democrata lá nos Estados Unidos, agora vai ter um presidente de esquerda. E nós sabemos que isso é muito ruim, não só para a nação dos Estados Unidos, mas para todas as demais nações, inclusive o Brasil, né? Porque o Brasil tem grandes, fortes relações diplomáticas, tem tudo que realmente o Brasil precisa, ou os Estados Unidos, aquela parceria, né? E lamentamos porque quando um país não tem o slogan como o do nosso presidente, né? Deus acima de tudo, a família acima de tudo, Deus acima de todos, não é? Então isso vai levar o país, no caso a América do Norte, a ter maus momentos, né? Em que a família, né? Em que a igreja, né? A política internacional vai estar alinhada com o dragão vermelho. Todos nós sabemos quem é o dragão vermelho, lamentamos. Desejamos a todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Dia a dia, Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror, pois confio em seu poder eterno, não me cansa junto ao meu Senhor, sobrepassa todo entendimento, a perfeita paz do Salvador. Seu amor por mim é infinito, dá-me sempre o que é melhor. Dia a dia, Cristo me acompanha e me chama a doce comunhão. Todo meu cuidado Jesus leva, lhe entrego alma e coração. Não se mede o seu amor supremo, Ele é o bendito Salvador. Cristo supre o que necessito, pois o pão da vida é o Senhor. Senhor, me ajuda neste dia a viver de tal maneira que o teu nome seja exaltado, pois anelo honrar-te só a ti. Lá na destra do teu Pai sentado, me sustenta na tribulação. As promessas dão-me o conforto, dá-me paz